Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Pensávamos que já tínhamos visto quase tudo. E de repente, é difícil estar separado de quem amamos. Longe do som do mar, afastado dos cheiros da natureza. Sem poder apreciar tudo que nos rodeia como sempre fizemos. Sentimos a falta de quem nos é mais próximo. A falta da nossa família, dos nossos amigos. Mesmo que os dias nos pareçam intermináveis, mesmo que pareça que tudo nos falta, resiste. Porque vamos superar as dificuldades. Elas não vão durar para sempre. O mar estará sempre lá, assim como as nossas praias, florestas, rios e castelos. Em breve vamos poder abraçar, dançar, rir e amar de novo. Se agora em conjunto tivermos a força para resistir. Por isso, resistam. Boa noite, este é o Mundo de hoje. Seja bem-vindo ao especial informação que a SIC Internacional, a SPT, e a SIC Internacional transmitem em direto dos seus estúdios em Newark para toda a América do Norte. Objetivamente é a questão do coronavírus que nos mantém aqui todos os dias a esta hora para também o manter informado, onde quer que se encontre, sobre tudo aquilo que se passa neste país e no mundo, sobre este vírus que mudou completamente a nossa forma de viver. Ricky, boa noite. Os casos em New Jersey, é por aí que começamos, voltaram a subir. Boa noite, Luís. Boa noite, senhores telespectadores. Sim, é uma triste realidade. São, neste momento, em New Jersey, 22 mil casos, com 355 mortes contabilizadas. Para entendermos a dimensão do problema, ontem em Newark havia 489 casos com 12 mortes. Hoje os casos ultrapassam os 650 com 22 vítimas. É que já não se sabe o que é que se há de fazer. Luvas são essenciais, também as máscaras o são. Mas também é essencial que os municípios e as autarquias comecem também por fazer exigências aos residentes desses mesmos municípios. E o lockdown parece ser, de facto, ou o chamado recolher, ou voluntário, ou meio obrigatório, é absolutamente essencial. Na Flórida, o governador foi tão pressionado que já declarou também o blackdown. O lockdown, aliás, mas há outras cidades daqui do estado de New Jersey que já o fizeram por precaução. Sim, Newark, portanto, é uma cidade muito importante, mas há uma variedade de municípios à volta e era muito fácil para as pessoas quebrarem as regras e passando, digamos, a fronteira ou indo de uma rua para outra estavam noutro município. Então, a cidade de Newark, conjuntamente com a cidade de East Orange e Irvington decidiram unir esforços de modo a contornar essa situação. E conseguimos falar com os quatro mayors da cidade, que vamos passar de seguida. We're instituting Operation Lockdown, which will begin today and go on for the next 7 days. And at the end of that, we'll reassess whether we need to continue this or not. We're asking people to stay in the house and come outside for emergency purposes only. Obviously, we're going to move from informing and telling people about the governor's executive order to now engaging and finding people that we find in violation of that executive order. We'll be giving out blue summonses, and we'll be holding people in our community accountable for violating this order and making our neighborhoods and our families unsafe. We're also going to join our police forces in these various cities to make sure that we are patrolling the borders, that cars are not moving about unnecessarily, that people are not traversing back and forth from city to city. In light of what's happening throughout the globe, and together with Operation Lockdown, we're also doing Operation Wipe Down. We're requiring all owners of senior citizen buildings, senior citizen complexes to wipe down 3 times per day with a disinfectant,
to sign a compliance statement, and our building inspectors will go to these buildings to collect the compliance statement. If they're not in compliance, we'll take necessary action. We're asking the stores that are opening to make sure throughout the day that you sanitize the store by cleaning the doors, the counter, not just one time a day, 2 times a day, because we know it's important because people are coming in and they're coming out. People are touching things and leaving out. We really need you to focus on that. And then not only that, after you close down at night, don't just leave the store. We need you to take time out to sanitize that store so when you open up in the morning that you're not transferring germs when people come back in the morning. We're going to be doing in each one of our municipalities and as a collective unit, we're going to be doing wellness checks. So the municipal police will be conducting roving patrols, making sure that people are practicing social distancing. I can't say that enough that you need to practice social distancing. It's very important because not only your life is in danger, you put the other lives of people in our community in danger as well. Em relação à polícia de Newark, sabemos que andam patrulhas na rua também, para pelo menos insistir no chamado lockdown a partir das 8 da noite até às 5 da madrugada, mas também em Elizabeth é uma situação que já começa a preocupar. Sim, é uma situação preocupante e o Mayor Bolwaj falou também connosco para clarificar expectativas aos residentes e temos a sua informação em primeira mão. Today, Elizabeth has 60 new cases, bringing our total to 526. Now, more than ever, you should be listening to the protocols set in place. The weather is getting warmer, and the police have been told to start issuing summonses that can cost you up to $1,000 for not complying with these rules. Our Public Works Department will be posting signs throughout the parks and businesses to reiterate and tell you how important it is to keep a 6-foot separation from others. The more that you follow these rules that are put in place, the sooner that we can all overcome this virus and get back to normal. E como diz Chris Bolwaj, as multas são também uma forma para as pessoas precaverem em relação ao contágio pela distância. E em multas de $1.000, não é verdade? Em Elizabeth? Multas de $1.000, que podem ir até $1.000, mas o moral da história aqui é simples. Portanto, as pessoas têm que manter uma distância social, não se podem juntar em festas, têm que respeitar o seu espaço e o espaço dos outros, limpeza nos lar de idosos, limpezas nos estabelecimentos comerciais e, acima de tudo, uma presença policial assídua. A polícia quer em Elizabeth, em Newark, Irvington, East Orange e outras cidades que eventualmente se vão associar a esta medida, estão a seguir diretrizes que vieram do governador e que começaram em Donald Trump, quando ele ontem afirmou que as próximas 2 semanas poderíamos ir aos 240 mil Só mortos. uma coisa que de facto me faz alguma impressão e alguma confusão, é que vi muitos países a lavar e a desinfetar com reagentes as ruas e o coronavírus muitas vezes fica durante vários dias no próprio alcatrão, portanto, no solo que nós pisamos e por onde passamos os nossos sapatos que levamos para casa. É uma forma de contágio. Eu não estou a ver isso nos Estados Unidos em nenhum local. É uma forma de contágio e assistamos a coisas que não fazem sentido nenhum, que são uma verdadeira incongruência. Em Newark, a limpeza de ruas está cancelada até ao dia 30 de abril. O que quer isto dizer? Que as autoridades reconhecem o problema, mas que isso há alguma coisa que tem que ser feita de modo diferente. Deviam limpar. Deviam limpar. E eu dou-me mais uma vez, portanto, o meu apoio e a minha palavra ao vereador Augusto Amador. Ele tentou, mandou informação ao Mayor Ras Baraka e eu entendo todo a quantidade de trabalho que o Mayor tem em mãos, com essa opção, que seria uma boa solução limpar as ruas, claro. juntar ou adicionar um desinfetante ao líquido que lava as ruas, mas neste momento não temos ruas lavadas e isso pode ser um problema muito grande. Pois pode ser um problema. Já sabe que este ano Páscoa para si nem pensar.
Em Portugal, e nesta altura do ano, costuma-se viajar até Portugal, estar com a família, provar os tais folares de Páscoa de que todos nós gostamos, mas este ano, infelizmente, isso não vai acontecer. Antigamente marcava-se uma viagem de avião e íamos a Portugal passar a Páscoa com a família. Passávamos o ano a pensar no folar, feito soberbamente pela mãe ou então pela avó, com os produtos tradicionais da terra. Quis o destino que o coronavírus não deixasse partir os aviões e 2020 não vai ser um ano de Páscoa em Portugal. Isto é, porque não vamos mesmo à terra. Páscoa é cada um na sua casa, ponto. Ponto. E na sua casa de residência Mesmo, permanente. não é ir passar à terra. Não é ir passar à terra, não ir à segunda casa que se tenha no Algarve, quem tenha casas no Algarve, é mesmo ficar na sua casa. Portanto, a sugestão é esta. Vá ao supermercado, compre o que é preciso e faça você mesmo o folar de Páscoa e guarde a distância à mesa. E não se esqueça, como dizem os artistas, os médicos e os especialistas, fique em casa. É mesmo o melhor conselho, ficar em casa. Ficar em casa e disponha das opções que temos para lhe oferecer. Os bons e recomendáveis restaurantes da comunidade vão estar abertos, pode levar a sua comida para casa. A SPT vai transmitir todos os serviços religiosos relacionados com a Páscoa também, em horário especial. Portanto, é fundamental que você em casa também, quer através das redes de cabo e satélite, ou então através do Facebook, clique na página SPT Television e faça o share com os seus amigos para que possamos levar a Páscoa à sua casa. Sem dúvida, e é esse um dos nossos objetivos, é estarmos onde você está. Mas gostamos sempre de saber o que se passa um bocadinho por aí. Gostamos de ir a vários sítios deste país, falar com portugueses e saber qual é a razão do seu pensamento, o que é que eles pensam. E fomos até à Califórnia, não é verdade? Fomos à Califórnia e falámos com o professor Diniz Borges. Neste momento, na Califórnia, portanto, as pessoas têm a mesma apreensão que o resto do país tem, apesar de, na Califórnia, os números não serem ainda tão significativos como em outros estados da União Americana, particularmente Nova Iorque. No que concerne à comunidade portuguesa, porque somos uma comunidade envelhecida, onde a imigração estancou há mais de 35 anos, há a grande preocupação de cancelar todos os eventos comunitários. Neste momento, todos os eventos sociais da comunidade portuguesa estão cancelados até pelo menos à primeira semana de maio, com algumas instituições já cancelaram para junho. Por exemplo, a Luz American Education Foundation, que há 54 anos coordena as celebrações, o tradicional almoço do Dia de Portugal, este ano marcado para 7 de junho, já cancelou. Portanto, foi a primeira organização a cancelar vários eventos, digamos assim, que acontecem em torno do Dia de Portugal. No que concerne à própria comunidade, a Califórnia é um mundo dentro dos Estados Unidos da América e estamos integrados em todas as zonas geográficas da Califórnia. É difícil saber-se, por aquilo que nós temos tentado adquirir informação através dos vários contactos, quer dos consulários, do consulado, das organizações. Não conhecemos nenhum português neste momento diagnosticado com o coronavírus. Não quer dizer que não hajam portugueses que estejam diagnosticados, mas nós não conhecemos neste momento nenhum português ou diagnosticado ou vítima do mesmo neste momento na Califórnia. As mesmas precauções que existem por todo o país, com, obviamente, as nossas associações, particularmente o nosso movimento associativo, a ter um papel importante de solidariedade com as pessoas, particularmente os mais idosos. Algumas associações, posso em São José, Valer, em Turlock, Centros Portugueses de Variação Cultura Insular, estas organizações têm trabalhado com as pessoas mais idosas, algumas fornecendo alguns serviços que são essenciais, mas eu penso que o que tem mais marcado é uma vida social que é sempre muito ativa na Califórnia portuguesa e que está neste momento completamente parada. Obrigado, professor Diniz Borges, ele que é um renomado professor na famosa Universidade
UCLA, em Los Angeles. Luís, tu conheces bem o professor Diniz Borges e ele falou-nos aqui de um bocadinho de uma troca do epicentro da pandemia. Exatamente, porque é uma situação que ainda não foi tocada, vai tocar com certeza a Califórnia, mas parece que o vírus não quer muito a ver com portugueses, porque ainda não há assim muitos nomes de portugueses infectados, por menos que saiba. E curiosamente em Portugal a situação já é um pouco mais dramática. Em Portugal é um bocadinho mais dramática, eu diria que é preocupante, porque temos 187 mortes e com mais de 8.200 casos. O que quer dizer, se falamos no epicentro da pandemia, basta reparar China, Itália, França, Espanha, Portugal. E com poucos recuperados, apenas 43, e este é um número que já existe há vários dias. Há vários dias, o que quer dizer que entramos num ponto de estagnação, o que pode ser elucidativo também sobre as potenciais carências dos centros hospitalares, quer em recursos humanos, quer também em recursos técnicos, como tem sido ventilado. E como vamos saber agora com o António Esteveira, que é diretor pedagógico da Escola Profissional de Penafirme, que falou connosco hoje à tarde. Vou dar aqui algumas notas daquilo que se passa neste momento em Portugal. O nosso grande medo neste momento é cairmos numa situação semelhante à Itália ou à Espanha, onde as coisas estão completamente descontroladas, há milhares de mortos e dezenas de milhares de infectados. Aqui em Portugal temos a situação, pelo menos ao que parece, minimamente mais controlada. Hoje, nos novos dados que saíram, tivemos um crescimento de 15% do número de casos, que é o crescimento mais baixo dos últimos 10 dias, e parece-nos que não estamos a cair naquele descontrole que tínhamos medo de cair, que se está a verificar aqui ao lado em Espanha e também na Itália. Também há a indicação pelos especialistas em epidemiologia que nós vamos conseguir achatar a curva, ou seja, não vamos ter um pico muito elevado de casos em simultâneo, o que faria com que o nosso sistema de saúde não aguentasse o tratamento dessas pessoas, portanto, entraria claramente em ruptura, mas vamos ter, provavelmente, um achatamento da curva. Isto vai demorar mais tempo, portanto, em princípio, vamos ficar mais tempo confinados e eventualmente em estado de emergência, mas tem a vantagem de, a curva sendo achatada, o sistema de saúde poder responder melhor. Já sabe, a curva é esta, quando chega ao pico e depois do pico começa a descer e a achatar. É essa a nossa esperança era a nossa esperança para março, era a nossa esperança para abril, é a nossa esperança para maio e já se fala em junho, mas não vai ser fácil este verão. Não vai ser fácil este verão e eu tive consciência disso quando as autoridades do Estado começaram a dizer que as crianças não voltariam à escola, possivelmente. Férias em Portugal vai ser difícil, vai ser complicado. Há muita gente que tem falado nisso, mas sinceramente eu não estou a ver que as pessoas possam deslocar-se em agosto a Portugal com completa segurança. Vai ser difícil porque esta pandemia vai deixar muitos vestígios, casos pendentes. E isso poderá muito ser... desemprego também. Muito desemprego também. Recordando que já são mais de 4 milhões de desempregados nos Estados Unidos, o que é um número avassalador. Exatamente. Agora, numa parte mais veracheira, eu tenho em linha o Zé Figueira. O Zé Figueira, como toda a gente sabe, é um homem da SIC, ele já está connosco. Tenho a certeza que já está. Olá, Zé Figueira, queria saber como é que tu vês a tua quarentena. Grande Luís Pires, grande abraço para todos aqueles que nos acompanham nos Estados Unidos e não só, aqui no mundo inteiro. Neste momento estamos de quarentena aqui em Portugal. Eu continuo a trabalhar, a fazer o nosso Alô Portugal. Tem sido uma honra e um privilégio, mas são estas medidas restritas, ou seja, vamos fazer o programa, eu faço com uma equipa muito reduzida, como também tem o programa da Cristina, e a seguir acaba o programa
com as distâncias devidas e vem para casa. Portanto, chega a casa e passa a maior parte do tempo em casa, como todos nós, em quarentena. É um momento estranho, não é, das nossas vidas. É um mundo novo, não é? É um mundo diferente. Muito novo. E eu acho que isto, eu costumo dizer até isto, às vezes até quando estamos ao telefone com os amigos, que nunca tínhamos tempo para nada. Nunca tínhamos tempo para nada. E agora temos todo o tempo do mundo, não é? Portanto, acho que podemos começar a valorizar coisas que até aqui não ligávamos, nem dávamos importância nenhuma. Queremos continuar a ver-te, a estar contigo sempre que estás no ar e a desejar-te que passes dias felizes à espera que tudo isto se resolva em bem. Está bem? Um grande abraço. Tem que ser. Grande abraço, querido. Grande abraço e um abraço enorme para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Zé. É um prazer sempre falar com o Zé e com a sua simpatia. Mas esta frase deixou-me no ouvido um sininho, quando se diz que nós temos na vida, sempre nos queixamos de não ter tempo para nada e hoje praticamente temos tempo para tudo, não é? Temos tempo para tudo e parece que às vezes não damos muita atenção àquilo que devemos dar. Lá fora todos os dias há centenas, milhares de pessoas que arriscam tudo, inclusive a vida, para nos darem aquele conforto que necessitamos em situações difíceis como esta. Eu falo dos profissionais médicos de saúde, falamos dos empregados dos supermercados, dos condutores de autocarro, dos condutores de caminhões, daqueles que no dia-a-dia garantem os bens essenciais para nós vivermos neste isolamento, mas também com tudo aquilo que precisamos. E foi nessa linha que o vereador Augusto Amador nos deu uma mensagem para o dia 25 de Abril, que é o dia da liberdade. Falamos em rosas, em cravos. Vamos ouvir Augusto Amador. Para além disso, no dia 25 de Abril, portanto num sábado, estamos a programar fazer um dia, declarar o dia 25 de Abril, esse sábado, como um dia de solidariedade. O esforço que os enfermeiros e as enfermeiras dos hospitais, o pessoal dos supermercados e farmácias e todos aqueles que estão na linha de frente, condutores de caminhões, professores, que estão na linha da frente de combate a este problema, este vírus, não devem ser passados despercebidos, devem ser reconhecidos e nesse dia ofereço duas opções. Uma é pôr uma lâmpada do Natal, que geralmente pomos durante a época de Natal, na janela, para reconhecer durante a noite, para reconhecer esse esforço, ou então uma bandeira americana na janela do apartamento. A bandeira americana, com uma simplicidade enorme, irá, de uma certa forma, servir como reconhecimento ao trabalho que esta gente tem feito enquanto nós estamos a viver devido ao trabalho deles. É um gesto simples que reconhece, acima de tudo, o trabalho enorme que esta gente tem feito para nos manter vivos. Augusto Amador, há 2 dias demos uma notícia triste que Armando Fontoura estava infectado com o coronavírus. Hoje foi a vez de outro político conhecido, Joe DiVincenzo, o executivo do condado de Essex, também declarou estar infectado com o coronavírus. Lembre-se que também estão infectados em Nova Iorque 1.400 polícias. É uma situação que também nos custa muito dizer. E antes de começar as chamadas telefónicas, e o telefone é o 973-589-3890, a partir deste momento pode ligar, eu queria apenas dizer que a aplicação para o Fundo de Emergência do Small Business Administration é no dia 3, limite, data limite, dia 3 deste mês, atenção, consulte o cv.businessnj.gov, é muito importante, é sexta-feira, dia 3, muito importante para aqueles que têm pequenos negócios e querem, pelo menos, minimizar os seus prejuízos.
Portanto, não se esqueça disso. Aliás, isso e depois também o tal apoio financeiro que toda a gente vai receber daqui a 3 meses, não é verdade? Correto. Portanto, há uma série de incentivos a nível local, estatal e federal que nenhum de vocês aí em casa pode perder, se tem direito a ele. Como o Luís referiu, é fundamental se tem um pequeno negócio, portanto, eu dou os números de telefone já, contacte do Small Business Administration, é o 973-645-2434 ou então 1-800-659-2955, mas depois tem aqueles incentivos, os $1.200, $500 por cada filho. Tenho a certeza que tem os impostos feitos de 2018 ou 2019. Nas questões dos reformados, há muita discussão neste momento sobre se devem preencher impostos ou não. Não há uma definição ou uma resposta definitiva ainda. Nós estamos a acompanhar essa situação e no momento exato, quando for confirmado o que um reformado tem que fazer, nós daremos essa informação. E atenção, as crianças são com menos de 18 ou 17 anos a fazer o seu liceu. É muito importante referir isto. Se tiver 19 anos, já não qualifica. Para aqueles que são ilegais, e isso é fundamental também passar esta informação, dirijam-se, se têm necessidade, aos food banks. Nós temos uma lista de várias localizações, se bem que agora há algumas restrições sobre o número de pessoas, mas a verdade é que a afluência está a ser enorme. Há uma solução e tenho a certeza que faz tudo para minimizar o impacto desta tragédia. Muito boa noite, Elizabeth. Primeira chamada. Boa noite, Sra. Luís. Diga, minha senhora. Boa noite. A primeira coisa que eu quero dizer-lhe é agradecer de vocês terem a amabilidade de terem em casa. Muito obrigado. Para nós é um grande privilégio escutarmos-os e ficamos muito agradecidos porque, graças a Deus, vocês ainda nos põem em conforto, que estamos em casa fechados, já vai para 3 semanas, eu ou mais meu marido, somos reformados e nós gostávamos muito, muito, muito de os escutarem. Obrigado, Sr. Luís e companhia. E uma pergunta, muito rápida. Eu tenho na casa 2 famílias e aqui os meus inquilinos dizem-me que estão 3 meses, que podem estar 3 meses sem pagar a renda. Será que isso seja verdade? Podem estar. Porque é da renda que eu vivo e que pago a minha casa, as taxas e água e tudo mais. Isso não é bem verdade e nós vamos explicar porquê. Não é bem verdade e eu peço já, amanhã compro luz americana, tenho a certeza que tenho acesso a toda a informação. Em traços gerais é isto. Há cerca de 45 instituições financeiras em New Jersey que acordaram com o governador que os donos de casa podem se atrasar até 90 dias sem o impacto no crédito. Portanto, se o seu inquilino não pode pagar a renda, ele tem que encontrar uma solução nesse período, porque a senhora não vai pagar, portanto, o seu empréstimo, mas ele tem que pagar, porque senão, depois desse tempo... Dos tais 3 meses, Dos tais 3 meses pode... E além disso vai receber $1.200 ou 2.400 ou mais, se tiver crianças, e esse é dinheiro que pode utilizar no pagamento da renda. E é muito importante que as pessoas, aqueles que alugam casas, que não pensem ou que isto, portanto, que não têm que pagar a renda. Portanto, todos nós temos obrigações e, por mais difícil que seja a situação, deve haver comunicação entre os senhorios e os inquilinos para resolverem, chegarem a comum acordo. Porquê? Porque se essas pessoas vão para outra casa, têm que pagar o security deposit também. Sim. É fundamental. E, ao mesmo tempo, também dizer aos inquilinos, é um conselho, o primeiro mês vai pagar do subsídio que vai receber, com certeza. Se não tiver dinheiro no segundo mês, converse com o seu senhorio, se é inquilino, converse, diga, olha, eu estou com problemas, pode ser que para o mês que vem a situação se resolva. Entretanto, chega a maio e há mais um cheque, a situação resolve-se aí e depois, entretanto, tem 90 dias para resolver a sua situação, a situação financeira, portanto, desse mesmo inquilino. É apenas um conselho para os inquilinos. Vamos a Newark. Muito boa noite. Está muito alto. Televisão muito alta. Muito boa noite. Como está? Boa noite.
Olá. Falado no Horto. Diga, diga. Eu queria fazer um chamado aos responsáveis pela manutenção do mini mall de South Street. Hoje de manhã, quando passei para ir para o meu essencial trabalho, fiquei um chá no deli que está por ali. Acontece que o dono do deli andava a tirar um vídeo das luvas no chão que estavam. Então, eu disse para o senhor, se você precisar da minha ajuda para falar com os responsáveis do Minimol, você diga-me que eu vou com o senhor. É de lamentar que as pessoas ainda não pensem que isto não é uma brincadeira. Isto é algo muito sério. Então, eu agradecia um alerta aos responsáveis da manutenção do Minimol da South Street para limparem aquelas luvas que tanta gente usa e atira ao chão. É de lamentar, Sr. Luís, por amor de Deus, Exatamente. com compaixão do mundo. Aliás, já tínhamos recebido ontem várias queixas nesse sentido e alertamos. E agora alertamos os responsáveis do mall da South Street para que limpem aquele espaço e retirem as luvas, porque se já as usaram e deitaram fora, também poderão estar contaminadas. É muito importante. E também para os residentes, portanto, é fundamental que as pessoas mantenham a sua higiene, mantenham os sítios que frequentem limpos, minimamente limpos. E uma luva pode estar facilmente contaminada. Claro. E não isso que nós queremos. Vamos a Elizabeth. Muito boa noite, minha senhora. Como está? Estou sim, boa noite. Queria fazer uma pergunta, por favor. Diga. Pode fazer a pergunta, está no ar. Vocês têm falado que os reformados vão receber um apoio de $1.200, certo? Correto. A minha pergunta é, o meu sogro recebe $800 por mês. Vão dar mais 400 para fazer os 1.200 ou vão dar mais 1.200 por mês? Não, o valor, portanto, é adicional, $1.200 adicionais àquilo que recebe. Se faz menos de $69 mil ao ano, que é o caso do seu sogro. Então, portanto, o meu sogro recebe 800. Vai receber 2.000. Vão dar mais 1.200, que faz $2.000. Exatamente, $2.000. A questão neste momento, e não há informação ainda, eu hoje falei diretamente com Trenton e quero desde já agradecer ao escritório de Eliana Pintor pelas facilidades que nos estão a pôr a nós, comunicação social, para termos acesso a toda a informação necessária. Neste momento há muitas discussões sobre se os reformados devem preencher um formulário ou se automaticamente vão receber o dinheiro. Ainda não há clarificação. Donald Trump hoje referiu que possivelmente tem que fazer, portanto, os impostos, mas nada está clarificado e nós comprometemos-nos, assim que tivermos a informação correta, de avançar isso em primeira mão. Muito obrigado. Só não sabemos se vamos ter que pagar impostos sobre todo esse dinheiro, não é? Isso é uma outra questão. Segundo aquilo que foi estipulado, portanto, e aprovado em traços gerais, não. Mas discute-se essa opção, mas vamos pensar primeiro. É que são 2 trilhões,3. É fundamental pensarmos que... Eu peço imensa desculpa, tem o seu televisor muito alto. Diz. É fundamental pensarmos que neste momento esses $1.200 vão ser fundamentais para muitas pessoas, claro. E depois vamos ver como é que fazemos. Porquê? Porque estamos em ano de eleições. E já se fala também num possível segundo cheque para o verão ou para setembro. Portanto, antes das eleições. As cogitações são muitas, vamos manter-nos calmos, vermos e atacarmos o vírus como temos que atacar, esperar o nosso dinheiro e vamos ver o que é que acontece. Muito boa noite, Elizabeth. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Diga. Estou a tomar atenção ao vosso programa. Sim. E eu gostava, em primeiro lugar, gostava de fazer a pergunta sobre... O meu marido trabalha em Nova Iorque, na União em Nova Iorque. A própria União mandou dizer para parar, mas a companhia tem trabalho.
O meu marido tem uns problemas de saúde e ele queria, e não, para nos prevenir a nós e prevenir-se a ele ficar em casa. Claro. Ele tem direito ao fundo ao unemployment? Muito obrigada pela sua pergunta, é bastante pertinente e eu aproveito já também para responder a algumas pessoas que estão nas linhas sociais. A construção, o trabalho da construção civil é considerado essencial porquê? Porque se você tem um problema... Sindicalizada. Por exemplo, toda ela é essencial. Porque se você tem um problema na sua casa e imagine que um carro bateu na sua porta e destruiu uma parede, você precisa daquilo imediatamente. Portanto, é muito difícil catalogar o que é essencial e não essencial. Phil Murphy, André Cuomo referiram claramente. As pessoas têm que ir trabalhar se é necessário. Agora, se não se sentem confortáveis, podem ficar em casa, podem requerer subsídio de desemprego e não podem ser despedidos. Portanto, ora, aí está, o não poder ser despedido obriga que um local ou um sindicato os possa defender. Os possa defender. E os outros não têm esse acesso. Vamos para Filadélfia. Boa noite. Boa noite. Então, faz favor. Queria fazer uma pergunta. Faz favor. A minha esposa trabalha na limpeza. Ela faz as taxas ao fim do ano. E, por exemplo, faz as taxas e claro, o dinheiro que ganha durante o ano. Claro. Era para procurar se ela tinha direito a emprego ou não. Tem direito a receber aquele subsídio, aquele incentivo e, se quiser, também tem direito a unemployment. Muito importante. Portanto, ela faz os impostos como empresário em nome individual ou coletivamente consigo? Não, fazemos as taxas juntas. Mas ela tem uma empresa? Ela faz como sendo ela patroa. Empresária, ok. Portanto, ela tem direito ao fundo de desemprego e, consoante o valor que faz ou que declara anualmente, se é muito baixo, tem direito até metade daquilo que o Estado paga, mais $600 até 4 meses. O que ela tem que fazer é, quando requer o subsídio de desemprego, tem que requerer o Pandemic Unemployment Assistance, que é, portanto, uma assistência federal, trabalha em New Jersey, em Nova York, na Califórnia, em qualquer outro dos 50 estados, e vai, portanto, ter direito, como empresário em nome individual, a esse valor. Portanto, pelo menos metade do valor semanal, mais $600 semanais. E os $600 não é nada mau, sobretudo numa altura destas, e estamos a falar de $600 semanais. Não é? $600 semanais porque foi feito para que as pessoas não tenham alterações no seu ordenado. Claro. Connecticut, muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, então, diga. Eu queria saber só uma pergunta. Se esse dinheiro que a gente recebe, a gente tem que fazer alguma reclamação para eles pôr esse dinheiro no banco ou eles automaticamente botam o dinheiro no banco? Para já, o dinheiro, se o senhor tem Social Security, claro que essa quantia é depositada na sua conta. Isto, pelo menos, a informação é que é depositado na sua conta. Pois, há outras opções, há pessoas que não vivem cá, não é? Mas têm as suas contas de banco cá, onde os cheques vão ser depositados e depois podem ser levantados onde a pessoa estiver. Não é? Nós avançámos isso em primeira mão ontem. Se vive em Portugal e se faz os seus impostos, tem direito a isso. Sim, também isso. Vamos para mais um bocadinho baixo. Ok, então vamos para Union. Muito boa noite, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Diga, minha senhora, faz favor. Eu já quero agradecer o vosso programa, que tem sido impecáveis. Muito obrigado pela sua amabilidade. E agora só quero fazer uma pergunta e é rápida. Diga. Eu tenho um irmão em Portugal. Ele é cidadão americano, mas agora foi embora para Portugal porque está reformado. Sim. Ele não tem direito a esse subsídio, pois não? Tem sim, senhora, tem direito a esse subsídio.
Falta saber, portanto, se tem que fazer alguma declaração de impostos ou não, como referi anteriormente, e também para responder a alguma das perguntas nas redes sociais. Se vão ao website, não está nenhuma informação, porque as partes envolvidas ainda não chegaram a acordo sobre o processo. Portanto, sabem que as pessoas vão ter o dinheiro, mas não sabem ainda como é que vai ser. Exatamente. Vamos de novo a Connecticut. Muito boa noite, como está? Boa noite, bem obrigado. E você? Muito obrigado. Fazemos o possível por isso. Diga. Eu queria saber, eu não trabalho já de 2012, mas o meu marido é doente. Será que eu já recebo dinheiro do governo também? Claro. Luís. Não, força. Se a senhora faz impostos, é legal, portanto é residente legal ou cidadã americana, tem direito, se faz menos de 150 mil dólares... E se o marido estiver doente ou, como nós dizemos, desabilitado, também recebe? Também qualifica. O meu marido é reformado. É reformado, pois também recebe. Também recebe. Está bem? Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, isto é exatamente o incentivo que o Governo Federal dá, de 2,3 trilhões de dólares, não é só para estes subsídios, é para, com outras finalidades, as companhias aéreas, empresas que tiveram grandes prejuízos, mas uma dessas fatias é mesmo para ajudar aqueles que precisam desse dinheiro nos próximos meses, para fazer face aos problemas que aí vêm. Vamos para... Está outra vez muito alto. Vamos para... Elizabeth. Muito boa noite. Faz favor. Boa noite. Eu queria só fazer um pequeno reparo. Diga. Eu todos os dias vejo o vosso programa e vocês falam de muita coisa muito bem dita e muito bem explicada. Só que é Newark. No Jersey não é só Newark. Claro que não. Elizabeth está esquecido. Eu não ouço ninguém falar de Elizabeth. Olha, hoje, minha senhora, recebemos até este momento só uma coisa. Que vivem mal, têm necessidade para dirigir, para receber alguma ajuda, mesmo ilegais, porque está cheio de ilegais. Sim, claro. Eu sou cidadã americana, mas há muita gente que é legal. Eu não estou a falar em meu nome, mas estou a falar em nome de uma população que vive aqui e que precisam de ajuda e, na verdade, não se ouve falar em Elizabeth. Não, olha, hoje, minha senhora, já recebemos... Se me dá licença, olha, eu vou só desligar para a senhora entender. Já recebemos 5 chamadas de Elizabeth hoje. Já entrevistámos o presidente da Câmara de Elizabeth e 3 vezes já falámos sobre Elizabeth. Portanto, eu sei que a nossa rua é sempre a mais bonita, mas isso não quer dizer que todas as ruas das comunidades americanas que nós aqui também representamos não tenham esse direito. Portanto, já falámos mais de Elizabeth hoje do que falámos de Newark e de outras cidades. E mais importante, Elizabeth e Newark estão no mesmo estado e toda a informação que nós estamos a providenciar não é só para Newark ou para Elizabeth, é para Cape May, Atlantic City, para qualquer português que vive no Estado de Jardim ou fora do Estado de Jardim. E são 27, creio eu, ou 28 municípios. Correto. E para a senhora também, portanto, toda a informação em relação àquilo que pode qualificar está no website covid19.nj.gov. Outra vez, covid19.nj.gov. Bem, e como a senhora de Connecticut deve perceber que vamos sempre para longe, então vamos até à Califórnia. Muito boa noite, Califórnia. Ora, muito boa noite, Sr. Luís Pires. Aqui fala António Guiar de Cerritos, Califórnia. Aqui muito obrigado. E arredores. Só para agradecer-vos Diga. Tenho visto ultimamente e agradecer imensamente toda a informação. É um prazer, é um prazer. O vosso programa e a pena que não adicionam informação porque dá o Jornal da Noite e por isso é que eu gravo, claro. Eu nunca sei as horas que vocês vêm certo, mas de qualquer maneira a minha chamada é para si é às 4h30 e o que vocês fazem para a comunidade e é o que nós tentamos fazer aqui à volta só com voluntários. Muito obrigado. Para si é às 4h30 da tarde, não é? Às 4h30 aqui, às 7h30 a todos os dias, é? E depois às 7h30, 3 horas porque retransmitimos depois 3 horas depois. Meu caro amigo, um grande abraço para si. A minha chamada é para isso mesmo, para você, para o senhor e o Rick e para tudo o que fazem para a comunidade, para a nossa diáspora, os meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado, caro amigo, é um prazer e proteja-se. Muito obrigado.
E, Luís, eu tenho que ir de volta a Elizabeth, porque acabei de receber uma notícia. A cidade de Elizabeth está a dar refeições grátis do meio-dia às 2 da tarde, de segunda a sábado, em 2 localizações, no O'Donnell Dempsey Center, no 618 da Salem Avenue, ou então no Stephen Sampson Center, no 800 da Ann Street, em Elizabeth. Portanto, refeições grátis, segunda a sábado. Então vamos para Connecticut, um estado que hoje está muito em movimento. Muito boa noite. Boa noite. Faz favor dizer, Yashara. Só tinha uma pergunta. O meu neto tem 21 anos e ele é estudante. Trabalhava part-time no mall. The mall fechou. Ele teve que coletar porque ele trabalhava só part-time. Não sei se tem horas suficientes. E que idade é que ele tem? Que idade é que tem o seu neto? 21. 21 anos. Portanto, ele pode, depende do valor que já, porque há um mínimo de horas que tem que trabalhar. Mesmo trabalhando em part-time, depende do número de horas que já fez. Portanto, o que eu recomendo ele fazer é ir ao website de Connecticut, que eu por acaso tenho aqui à mão. Tem que ir ao www.ctdol.state.ct.us e entrar o seu número de seguro social. Eles terão acesso à última declaração de impostos e imediatamente dizem se qualifica ou não. Exatamente. E quanto é que vai receber? Pronto. Muito obrigada. Minha querida, obrigado. Foi mais um telespectador do estado de Connecticut e já recebemos hoje 3 chamadas de Connecticut, várias de Union e muitas de Elizabeth. Como lhe disse, o nosso dia praticamente é passado a obter informações que depois aproveitamos para transmitir neste programa às 7h30 da tarde. Muito boa noite, Newark. Faz favor. Boa noite. Eu gostaria de saber uma pergunta. É sobre pessoas que fazem o Income Taxes. Meu filho tem 20 anos e fez o Income Taxes pela primeira vez esse ano, sozinho, single. E eu queria saber se ele vai receber esses $1.200. Claro que vai. Uma pergunta direta. Quanto dinheiro é que ele fez mais ou menos? 20 mil? 10 mil? 15? É, mais ou menos isso, 20, Ok. 22. Qualifica. Qualifica. Ao certo? Qualifica. 1.200. E, desculpa, outra pergunta. Eu desemprego para o Social Security, não, o desemprego. Eu preciso esperar por mais algum tempo para me dizerem se foi aprovado ou não? É que ainda não percebi. Vai ter que repetir a pergunta, por favor. Desculpa. Eu fui para o Por unemployment. unemployment, sorry. E apliquei, fiz tudo. Agora eu tenho que esperar quanto tempo para receber o unemployment? Quer dizer, eu tenho que aplicar a próxima segunda-feira novamente, right? Portanto, já recebeu o e-mail do Departamento de Estado? O único e-mail que eu recebi foi a confirmação que estava tudo feito. Ok. Há quanto tempo é que submeteu a aplicação? Há quanto tempo? Segunda-feira passada. Segunda-feira. Está demorado de 2 a 3 semanas. Ok, então. Ok? Certo? Obrigado. Muito obrigado. Informação de Newark, aliás, imagine bem, com 3,5 milhões de pessoas no desemprego, tudo é um bocadinho mais lento. É preciso também observar isso, sobretudo numa altura em que também os departamentos do Estado não estão devidamente reforçados com pessoal que também, ou por uma razão ou outra, decidiram não trabalhar e têm também todo o direito a isso, ou então estão doentes, ou outra situação qualquer. Vamos para Newark, faz favor, dizer. Olha, eu queria se é possível, se por acaso me pode informar do seguinte. Tanto eu como o meu marido somos reformados. E nós deixámos de fazer as taxas porque o senhor que nos fazia as taxas disse: vocês não precisam de fazer porque vocês vêm me pagar $60 para fazer as taxas e recebem $60 porque vocês não têm nada nem a pagarem da maneira que, pronto, como vocês estão reformados. E eu agora queria... posso também aplicar para esse programa que agora há, das pessoas poderem receber devido às taxas ou não? Porque nós recebemos no Social Security, é o que nós temos, não temos mais nada.
A senhora vai receber, vai ter direito a receber $2.400. Mas temos que aplicar ou é diretamente? Não, neste momento... O pagamento diretamente para o banco. A primeira informação que foi ventilada era que tinha que haver uma aplicação, e nós falámos sobre isso já 2 ou 3 vezes. Hoje, nós tivemos a oportunidade de falar com o Departamento de Estado e surgiram também notícias em que Donald Trump estava a rever o processo de modo a que seja simplificado. Portanto, não temos ainda uma resposta concreta. A única coisa que sabemos é que os cheques deverão começar a ser emitidos dentro de 3 semanas e até lá os reformados saberão exatamente o que é que tem que ser feito, se alguma coisa tem que ser feita. Claro. Pronto, a explicação está dada a este telespectador. Exatamente porque há possibilidades ainda de haver algum ou recuo ou avanço por parte da administração no que diz respeito aos reformados e aos desabilitados. Vamos para Linden. Muito boa noite, Linden, por favor. Boa noite para vocês dois e obrigado pelo tudo. Nada, faz favor dizer. Uma pergunta. Somos um casal e que o nosso salário é acima de um limite. A pergunta era se os nossos 2 filhos menores recebem. Diga-me uma coisa, qual é o valor, que dinheiro é que fez o ano passado? O valor total, você e a sua esposa? Superior aos 195. Superior aos 198, portanto, se é superior a 198 mil, não recebe nada você, mas os seus filhos, se são menores de 17 anos, têm direito, porque é uma entidade individual, portanto, é uma pessoa individual. Então os pequeninos recebem alguma coisa. Correto. Se faz 190 mil dólares, vão receber $400. Portanto, se faz se faz 195, poderá receber 200 ou 300. Só para cima de 198 mil é que não recebe nada. Exatamente. Está certo? Está certo, muito obrigado. Muito obrigado também. Linden também a fazer uma pergunta muito interessante, porque afinal de contas tudo tem a ver com aquilo que se recebe no fim do mês. E isso é muito importante. Claro que este dinheiro irá fazer mais falta a quem recebe menos, mas é uma situação, sobretudo para os desempregados e para os indocumentados e para as pessoas sem grandes condições financeiras. E são 28 milhões de norte-americanos que não têm seguro nenhum de saúde. Isso é mais uma preocupação. E para eles, se vive em New Jersey, njhelp.org, se precisa de cupons de alimento, por exemplo, está legal. Claro. Vamos para New York. Boa noite, faz favor. Sim, boa noite. Olá, boa noite. Então. Eu tenho uma pergunta. Eu estou um pouco confusa. Eu queria saber, eu sou dona de casa e a minha inquilina, ela mandou-me um text message dizendo que ela, sexta-feira, ela ia pagar a renda ia me dar $300 em cash e o resto ela ia passar-me um cheque, mas que eu só podia destrocar no dia 18 de Sim. Eu disse a ela que estava bem, que eu aceitava que não havia problemas nenhum. Agora a minha pergunta é se ela pode fazer a mesma coisa para o mês que vem, se ela pode tornar outra vez a fazer a mesma coisa, se ela me dizer a mesma coisa que só me vai pagar depois de 2 semanas, se ela tem o direito de fazer isso. Isso depende da sua consciência, se é de facto uma boa inquilina e se paga sempre a renda a tempo e horas, a senhora pode fazer um acordo com ela, porque o primeiro cheque que vai receber será exatamente o resto que falta para pagar a renda. E depois, dentro de 2 meses, poderá fazer a mesma coisa com a segunda tranche. Mas ao fim de 3 meses tudo acaba, não é? Ok, só por 3 meses ela pode pedir-me a mim e eu posso aceitar. Depende, aceita ou não, é consigo. Correto, é consigo. Ok, está bom, era isso que eu estava um pouco confusa e eu quero estar dentro está perfeitamente bem. Dentro de ver o que é que ela pode fazer e o que é que eu posso fazer. Eu não tenho problemas em esperar, mas só queria saber quanto tempo, para depois ela voltar outra vez a pagar-me a tempo e horas. Pronto, eu creio que é uma solução, está bem? Obrigadinha, Nada. Eu estou a ver naquele cantinho um colega nosso que está ali à espera de alguma coisa, não é, Ricky? Sim, temos o Carlos Ferreira com os números do dia. Boa noite, Luís. Boa noite, Ricky. Chegou-se agora a altura em que nos debruçamos sobre os números do coronavírus no mundo, no país, nos Estados
e nos condados aqui à volta. No mundo há neste momento mais de 900 mil casos ativos e até agora mais de 46 mil pessoas já faleceram. Olhando em particular para os países mais afetados, no topo continuam os Estados Unidos com mais de 200 mil casos ativos e mais de 4.500 mortos. Segue-se Itália com o número de mortos a ultrapassar os 13 mil. Espanha registrou um aumento de 16% dos casos ativos desde ontem, tendo ultrapassado a marca dos 102 mil e mais de 9 mil mortos. China com números particularmente altos, mas desde ontem os casos ativos não aumentaram. Portugal, de momento, já ultrapassou os 8 mil, tendo registrado de ontem para hoje um aumento de 29% e até agora 187 pessoas já perderam a vida. Nos Estados Unidos, cerca de 8.500 pessoas já recuperaram. Ainda assim, o Estado de Nova Iorque já ultrapassou a China, com mais de 83 mil casos ativos e cerca de 2 mil mortos. Segue-se New Jersey com mais de 22 mil casos ativos e 355 mortos. Califórnia, de momento, tem mais de 9 mil casos ativos e 184 mortos. Flórida está prestes a chegar aos 7 mil casos ativos e os números de vítimas mortais é de 85. Massachusetts com mais de 6 mil casos ativos e perto de 90 mortos. Pennsylvania atingir os 5 mil casos e 67 falecimentos até à data. Connecticut tem mais de 3 mil casos ativos e 69 mortos. Em New Jersey, o condado mais afetado é o de Bergen, com perto de 4 mil casos. Essex County a chegar aos 2.300. Hudson County a chegar aos 2.000 e Union County a chegar aos 1.700. No dia em que Newark registra 661 casos ativos e 22 mortes, o Presidente da Câmara, Ras Baraka, alerta para a importância de mantermos realmente uma distância de segurança, já que cidades como Newark e Elizabeth não são cidades subúrbio, ou seja, as pessoas vivem todas muito perto umas das outras, competendo-nos a nós realmente cobrir e cumprir com todos estes passos de segurança, para o bem de todos. Eu passo a transmissão para estúdio. Luís, Ricky. Muito obrigado, Carlos. Eu tenho aqui uma informação muito interessante, porque é uma ação inovativa ou inovadora, como quiser, dos supermercados Seabra, que a partir da próxima sexta-feira, nas lojas de Harrison e de Ferry Plaza, vão ter a oportunidade de poder, no caso de o senhor gastar $50, mais $50 em compras, essas compras serem entregues na sua casa. No caso de gastar menos $50, a encomenda fica à espera à porta do supermercado, no local adequado, onde o senhor só tem que chegar, não tem que se misturar com ninguém e leva a sua encomenda. São duas ideias muitíssimo boas. A partir da manhã, nós vamos dar-lhe o conhecimento dos números de telefone para onde deve fazer as suas compras, para depois lhe serem entregues em casa ou então para ficarem à espera que as vá buscar à porta do supermercado. Isto em relação à Ferry Plaza e a Harrison. Grande ideia. Grande ideia e aquilo que eu gostaria de chamar serviço comunitário, porque estamos aqui para trabalhar em equipa, independentemente de sermos de norte, de sul, de este ou do oeste. E para terminarmos também, antes de passarmos para o Luís, hoje é dia de censo, não se esqueça, preencha a sua aplicação, porque aquilo que põe nesse papel é fundamental para as autarquias receberem o dinheiro que precisam para nos ajudar também a nós. Pronto, nós queremos que o senhor veja a telenovela Nazaré, já daqui a um minuto ou dois, mas temos um conselho para si, que já o dissemos ontem, e é tão simples como isso. Fique em casa. Vivo na sombra da sentença, da vida que dói e da ausência. Faz a diferença, a diferença. A luz que um dia dá amigo, que é teu abraço de um amigo. Faz a diferença, a diferença. Vivo na sombra da sentença, da vida que dói e da ausência. Faz a diferença. Serás a luz que um dia dá amigo, que é teu abraço de um amigo. Faz a diferença, faz a diferença, a diferença, faz a diferença. Se todas as crianças e adultos se esforçarem para isto tudo acabar, vamos conseguir.
Este programa teve